Queridos, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos contentes em receber os irmãos na casa de Deus, nesta tarde e início de noite. Nós estaremos prestando culto ao nosso Senhor, e esse é o desejo que há em nosso coração. E eu gostaria de lhe convidar a se juntar a nós nesse objetivo único de prestar culto ao nosso Senhor. Que o nosso Deus seja o único que assista o culto e que haja em nosso coração a disposição de prestarmos culto a Ele. Em tempo nós saudamos aqueles que porventura já estão nos acompanhando pelos canais da internet, e nosso desejo é o de que eles também possam ser edificados nesta tarde e início de noite. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos orar ao nosso Deus, apresentando a Ele as nossas vidas. Em seguida, o grupo de louvor já tem a palavra para nos conduzir ao louvor cantado. Eu vou pedir a Lisiane para vir à frente, e ela estará orando ao nosso Deus, interpretando de alguma forma os nossos sentimentos, que é o desejo de apresentarmos ao Senhor em culto nesta tarde. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos na Tua casa por mais um dia, meu Deus, que o Senhor nos concedeu. Hoje é o dia do Senhor, o dia mais especial, onde nós podemos vir à Tua casa, nos reunirmos como Teus filhos, entoarmos em uma só voz o quanto nós Te agradecemos, o quanto Tu és grande, Tu és maravilhoso em nossas vidas, o quanto nós somos agradecidos pelo Teu sacrifício santo, que nos redimiu dos nossos pecados, que nos conduz à vida eterna, que foi tão grande, Senhor, que Tu se esvaziou da Tua glória, nasceu como um bebezinho para salvar os pecadores perdidos, Pai. Isso é o motivo de toda a nossa alegria, Senhor. Isso é o motivo de todo o nosso louvor. Por isso nos encontramos aqui nessa tarde, Pai. Sabemos que somos imperfeitos, pedimos perdão pelos nossos pecados, mas nós nos firmamos no sacrifício da cruz, nos rendemos a Ti em adoração, ó Deus. Queremos que o Senhor se faça presente nessa tarde, na nossa igreja, Senhor. Que o Senhor aceite os nossos louvores, que o Senhor se manifeste por meio da Tua palavra, que o Senhor toque nos nossos corações, Senhor, e nos santifique dia após dia, Senhor. Como Tu preparas a Tua noiva para o dia do grande encontro do nosso casamento final contigo, Pai. O dia da glorificação. Ó Deus, fica conosco, que Teu Santo Espírito ministre nas nossas vidas. E que tudo que façamos hoje seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor nos conduzirá à adoração cantada. Saudamos a amada igreja com a graça, a paz e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É com muito prazer que nesse dia 25, é um prazer grande, né? Porque dia 25 cair no domingo é maravilhoso, né, pastor? Porque normalmente, para quem não é da nossa igreja, nós não fazemos um culto de Natal, né? Não no dia de 24. A gente deixa para fazer no dia anterior, que foi dia 18. Porém, dia 25 a gente pôde estar aqui, teve esse prazer. E eu particularmente fico muito feliz em poder, no dia 25, estar compartilhando o momento com os irmãos. E nessa alegria eu convido os irmãos a entoarem cânticos ao nosso Deus. Vamos começar cantando o Rei das Nações. Yes, I
acho que também a música seguinte ela se coloca justamente nesse mesmo sentido. O agradecimento ao nosso Deus. Nós colocamos para agradecer também a Deus pelo que tem feito, pelo Filho dele que veio para nos lavar os nossos pecados, mesmo nós não merecemos. Então cantemos, eu te agradeço, Deus, nos agradecer ao nosso Senhor em forma de canção. Cantemos conosco.
tudo tu governas. Os cânticos aqui cantados trazem a história do teu filho, exaltam o Rei das Nações, colocam que todas as tribos virão te louvar. Agradecemos a vinda do teu filho em nosso lugar, que veio nos ensinar, colocar um pouco de sabedoria em nossas vidas. Que nós, imperfeitos do jeito que somos, ainda hoje temos dificuldades de receber. Mas pela tua misericórdia, nós somos colocados diante de ti como sendo irmãos de Jesus. Como a tua palavra nos diz, ele veio como unigênito para se tornar o primogênito de muitos. Isso pela tua misericórdia, pela tua vontade. Que o Senhor possa fazer com que essa lembrança seja colocada em nossos corações a cada dia, para que possamos trilhar esse caminho, sendo constrangidos pelo teu Espírito. E nesse momento, os teus servos que aqui estão, que irão trazer a tua palavra, que eles possam estar fluindo do teu Espírito, da tua vontade, e que tudo que seja dito e feito aqui hoje, seja não vindo da vontade dos homens, da boca dos homens, das ideias dos homens, mas que seja vindo da tua vontade, das tuas ideias, do teu Espírito. É isso que nós te pedimos hoje e sempre. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 40. Nós leremos os versículos de 1 a 4. Até a primeira parte do versículo 4, para esse momento de oração. Salmo de número 40, versículos de 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém. Amém. Esse é um salmo de Davi e é um salmo que ele expõe o sentimento pessoal que tem em relação a Deus. Ele relata experiências que já viveu em forma de salmos, apresentando aquilo que o Senhor é para ele. Nós encontramos alguns atributos de Deus nesse salmo, características de Deus nesse salmo. E nós encontramos algumas outras coisas que, para mim, são de grande importância para a nossa vida. Se não vejamos, versículo 1, nós encontramos uma associação entre a esperança e a fé. Esperei confiantemente pelo Senhor. A esperança precisa estar associada à nossa confiança, à nossa fé. Mais que isso, ela precisa estar direcionada em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, pelo agir de Deus, por sua mão que certamente estaria estendida. Ele continua dizendo, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa segunda parte do versículo 1, como se identifica com o Natal, não é? Ele se inclinou para mim, ele esteve comigo. Natal é Deus conosco, é Deus tomando forma de homem, é Deus aqui entre nós. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O versículo 2 diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Davi então usa aqui metáforas a respeito da situação crítica que ele estava vivendo.
Caso você tenha curiosidade de saber o contexto específico que Davi viveu antes de escrever este salmo, você pode olhar lá no primeiro livro de Samuel e você vai encontrar quando Davi esteve enfrentando, né, o rei Aques. E lá ele esteve com muito medo. Ele deixou a saliva escorrer pela barba, se fingiu de louco, gaguejava pelos cantos para não ser identificado como sendo o rei Davi. Ao sair dessa situação, ele escreveu este e outros salmos, o 34 também. Nós encontramos no versículo 2 algo bem interessante. Vejam bem, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. O que é o oposto de um tremendal de lama? O que um tremendal de lama representa? A insegurança. Como é que dá para caminhar no meio da lama, não é? Aí em seguida ele diz, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O oposto da lama é a rocha. O oposto da insegurança é a segurança que temos. Cristo, que é chamado a rocha dos séculos, nos firma nesta vida, queridos. Ele continua ainda, versículo 3. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Duas coisas importantes nesse versículo, no versículo 3. Primeiro, o nosso Deus, ao nos restaurar, Ele coloca em nós cânticos de adoração a Ele, porque a restauração pertence a Deus. Nesse versículo, Davi está se colocando na condição de alguém que foi abençoado por Deus. O louvor é a Ele. Eu não consegui a vitória pelos meus méritos. Não foram os meus exércitos que conseguiram vitória. Foi Deus que me deu a vitória. Foi Deus que me tirou do poço de perdição. Foi Ele que me tirou do tremendal de lama. Foi Ele que colocou os meus pés sobre uma rocha. Foi Ele que me firmou os passos. Portanto, Ele pôs nos meus lábios um hino de reconhecimento, um hino de louvor ao nosso Deus. E a segunda coisa do versículo 3, ele diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. As coisas que Deus faz na nossa vida não ficam ocultas. Aquilo que Ele faz em nosso viver não fica escondido. Tantos quantos convivem conosco devem ver Deus na nossa vida. Devem ver que o Senhor agiu no nosso viver, no nosso casamento, na nossa família, no nosso dia a dia. Eu tenho dito aqui em nossa igreja algumas vezes que Deus quer estar onde nós estamos através de nós. Ele quer ser visto no nosso trabalho através de nós. Ele quer ser visto na nossa família através de nós. Ele quer ser visto na nossa escola através de nós. Porque o que Ele faz não fica oculto. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E finalmente, a parte A do versículo 4 que destacamos. Bem-aventurado, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tantas vezes temos dito, né? A receita é simples e infalível. Experimente colocar no Senhor a sua confiança, a sua esperança, canalizar em Deus a sua fé. Experimente, você será bem-aventurado se assim fizer. Deposite toda a sua esperança no Senhor. Eu não sei como você chegou até esse ambiente de culto, mas é provável que haja no nosso meio pessoas que aqui chegaram trazendo consigo problemas que vão além das suas forças. E a essas pessoas eu me reporto agora.
Caso você tenha chegado aqui trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja colocar diante de Deus a sua vida, confiar ao Senhor alguma particularidade, enquanto o grupo de louvor estiver cantando mais um cântico, você poderá se colocar em pé. Caso queira até se ajoelhar, necessariamente eu não preciso saber o motivo pelo qual você estará se colocando em pé ou se ajoelhando, mas eu gostaria de olhar para você como alguém que tem fé, como alguém que de fato quer depositar a esperança, a confiança no Senhor. Enquanto o grupo estiver cantando, nós poderemos nos manifestar e em seguida estaremos orando intercessoriamente. Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim, há um segredo no teu coração. Dá-me forças bem contigo, marcando a promessa em oração. Minha Deus está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir, mesmo quando eu sou as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração, pois o que chora espera a cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Deus é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Minha Deus está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, sim, eu sei que posso prosseguir, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração, pois o que chora espera a cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai amado, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por termos esse ambiente para juntos nós glorificarmos o Teu nome, Pai.
Obrigado, Senhor Deus, por tanto que tens feito em nosso favor. E nesta hora, Senhor, nós apresentamos a Ti cada pessoa que ora se encontra em pé, cada pessoa que ora se encontra ajoelhada. Apresentamos a Ti também aqueles que estão acompanhando pela internet e vivem também momentos difíceis na vida, Pai. Que Tu possas alcançá-los, ó Pai, com a Tua graça bendita. Ó Deus, nós Te pedimos pelos nossos irmãos, que são muitos, os que estão viajando, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida das suas famílias. Ó Deus, que possam voltar em segurança e que possam, ó Deus, estarem tendo momentos agradáveis em família, nesses dias de férias, Pai. Nosso Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, mais uma vez, por cada pessoa que demonstra que necessita do Teu cuidado de maneira especial, Senhor. Sonda os nossos corações, examina-nos profundamente, Senhor. Vê se há em nós, ó Pai, caminhos estranhos à Tua vontade, Senhor. E coloca-nos no centro da Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, agradável, é perfeita, Senhor. Dá, ó Deus, que sejamos homens e mulheres bem-aventurados por confiarmos em Ti, ó Deus. Nosso Pai, perdoa as nossas muitas falhas, aperfeiçoa-nos a cada dia para que possamos melhor Te servir, Senhor. Sê também com aqueles que estão enfermos e, portanto, impossibilitados de estarem conosco, Senhor. Apresentamos a Tua serva, a nossa irmã Silvana Araripe, ó Deus. Abençoa e que logo ela esteja restabelecida e com a saúde plena para a Tua glória, nosso Senhor. Nós apresentamos a Ti, ó Deus, o nosso querido pastor Felipe. Ó Deus, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para nos trazer a Tua palavra nesta tarde e noite, Senhor. Abençoa-o. E dá, ó Deus, que tenhamos os nossos corações sensíveis para que possamos receber a Tua palavra e sermos edificados, alimentados por ela. Perdoa as nossas falhas, é assim que nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos? Queridos, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos sentindo falta, logicamente, de muitas famílias, né, inteiras, né? Hoje, no domingo passado, nós tivemos o nosso culto natalino, a igreja repleta, e como tem sido o hábito da nossa igreja, nós sempre temos feito o culto natalino um domingo antes do dia 24, não é? Tendo em vista que a nossa igreja é uma igreja de estrangeiros, né? É uma igreja formada com boa parte dos irmãos que são de outros estados e aproveitam esse período do ano para visitarem as suas famílias. Jaqueline, daqui a pouquinho eu libero, porque eu queria que as crianças ficassem para a apresentação da Laura, tá bom? Jaqueline e Beatriz, que estarão com as nossas crianças hoje. Então nós estamos sentindo falta desses irmãos e estamos orando por eles. Eles têm mandado notícia para nós que estão muito bem. Nós temos durante a semana alguns aniversariantes, né? Começar pela a nossa irmã Ceciana, não é? Que é a matriarca de uma família grande da nossa igreja, não está conosco hoje, mas é um membro bem regular, uma família muito querida. Hoje é aniversário da irmã Ceciana. No dia 26 da irmã Adriana França, tá certo? Muito bem, amanhã, não é? No dia 27 do pastor Kennedy, que está também de férias, nosso pastor auxiliar, está de férias com a família. No dia 30 do João Emanuel, que também não está aqui, sobrou para mim, não é? 31 de dezembro é o meu aniversário, como vocês sabem, não é? Eu digo sempre que eu espero todo mundo aniversariar, eu deixo para ser o último, não tem nenhum problema não. Se sobrar algum dia, fica para mim. Muito bem, meus irmãos. Nós estaremos orando e também parabenizando cada um dos aniversariantes, como é de costume da nossa igreja. Durante essa semana, extraordinariamente, nós só teremos culto agora no dia 1º, no próximo domingo. Tá
certo? Essa semana nós vamos tirar uma semana de folga, mais ou menos, né? Eu ia fazer uma viagem, mas a nossa recuperação da igreja teve que se estender um pouco mais. Eu vou ter que ficar aqui. Amanhã nós estaremos trabalhando toda essa parte lateral da igreja, telhado e calha, e nós estaremos por aqui, tá certo? Possivelmente viajemos somente na terça-feira, mas nós não teremos na terça-feira o nosso culto de doutrina e oração, retomando somente no dia 3 de janeiro. Então, mas no próximo domingo, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, nós estaremos na casa de Deus, prestando culto a Ele. Eu já sei que alguns vão viajar, né? O Luiz, a Cristiane, Luiz Isaac já estão ali de malas prontas para viajar também. Estaremos acompanhando em oração, outros também que precisarão viajar, estaremos acompanhando em oração e estaremos realizando o trabalho de Deus. Estou muito feliz com a presença do meu amigo Javan, tá certo? Ele é pai do nosso pregador. O Javan é um amigo de longas datas, né? Eu lembro que no ano que eu fui para o seminário, no Recife, o Javan estava indo estudar em Porto Alegre, 1988, é isso. E de lá para cá, nunca mais eu tinha visto o Javan. E nos encontramos há pouco mais de um mês, tá certo? E como foi bom. E ele falou para mim, eu tenho um filho que é pastor, né? E ele virá aqui, que é o Felipe. E o Felipe, daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para o Felipe. Ele é pastor na Igreja Batista de Laranjeiras, lá em... faz parte, né, do ministério lá, atua como pastor de juventude da Igreja Batista de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu compartilhava com ele que eu também tenho um que está se preparando para o ministério, e o outro que atua aqui na igreja, dirigindo louvor. Isso nos dá muita alegria, né, Javan? Eu gosto muito daquele versículo de João, não tenho maior alegria que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Isso é um privilégio muito grande que eu desejo a todos os nossos irmãos, que tenhamos os nossos filhos andando na verdade. Muito bem, há outros visitantes? Acredito que não, o restante é de casa, né? Ah, sim, né? Me ajuda aí, Ana Louise. Você trouxe uma visitante, né? Ela já veio? Ah, então não é mais visitante. Tá certo? Está aqui conosco e estamos felizes por isso. A Metista, ela também já veio, sua amiga? É a primeira vez? É a Débora, mas ela já veio outra vez? É a primeira vez, Débora, sinta-se bem no nosso meio. Que Deus te abençoe, que você se sinta bem aqui entre nós. Eu gostaria de chamar aqui à frente a nossa querida, né, a família também, Davi. A Laura. Ela precisou sair? Está aí pertinho? Lucas, vai chamar a tua irmã, rapaz. O irmão mais velho tem que chamar a irmã mais nova aí. Ela está jantando, né? Vamos fazer então depois da mensagem, pode ser, Lisiane? Não é? Mas aí a gente pede as crianças para virem, né? Então, Beatriz e Jaqueline podem sair com as nossas crianças para o culto infantil, onde aprenderão a palavra de Deus dentro de uma linguagem apropriada. Felipe, vem cá. O nosso pregador é o Felipe Costa Machado, tá certo? Jovem de valor. Assim como eu, ele foi recomendado para o seminário pela Primeira Igreja Batista de Fortaleza, não é? Uma diferença pequena, eu fui recomendado em 87, ele foi um pouquinho depois, né? Quase éramos contemporâneos. Ele, além de pregador, ele também é escritor, tá? E Felipe, você trouxe muitos livros, né? Porque a nossa igreja gosta de ler. Não, né? O Felipe escreveu um livro, tá certo? Ele trouxe alguns, né? Alguns você trouxe. A Morte, Eu Sábio, tá?
do Felipe, custa R$ 20, preço promocional. Ele aceita Pix, tá certo, não é assim? Até oração também, né? Então, assim, logo após, quando o Felipe estiver comigo lá na porta para cumprimentar os irmãos, não é? Nós estaremos colocando os livros do Felipe ali naquela mesinha que tem ali atrás, tá certo? E os irmãos poderão adquirir. Eu mesmo, esse aqui é meu, tá certo? E eu gostaria de encorajar os irmãos, os que puderem, adquirirem o livro do pastor Felipe Costa Machado. Um prazer ter você aqui, uma alegria grande, que Deus te use, tá certo? Sinta-se bem, faça dessa igreja a sua igreja. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde também para o pessoal que está vendo pela internet, né? Se não me engano, tem uma transmissão. Maravilha. Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir em 1 João capítulo 1. Enquanto vocês estão abrindo, deixa eu fazer uma apresentação rápida. Eu sou Felipe, filho do professor Javan, né, conhecido aqui do nosso pastor. Eu moro no Rio já tem uns 10 anos e eu carrego algumas, né, traumas, né? Porque a gente sabe que o Rio é uma bagunça, né? Mas é isso, tudo bem, a gente sobrevive. Eu terminei lá o Seminário do Sul em 2017, junto com o seminário eu fiz engenharia. Engenharia eu terminei um pouquinho depois. E aí decidi ficar na teologia, fui para o mestrado, hoje estou no doutorado, estou no primeiro semestre ainda do doutorado, estou seguindo nessa linha. Estou estudando para alguns concursos de capelania, então a minha vida meio que na teologia é essa. E já estou lá na Igreja Batista de Laranjeiras desde também 2014, quando fui para o Rio. Já fiquei lá direto. Então, basicamente, essa é a minha vida. Essa é a minha vida dos últimos quase 10 anos. Antes disso, eu fui da primeira Igreja Batista aqui, do pastor Marcos, há muito tempo. Desde que a gente voltou lá, enfim, desde criança. E é isso, assim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer essa igreja, os irmãos. Obrigado pela acolhida, obrigado pela confiança. Espero que seja um tempo útil para nós, de alguma forma também agradável a Deus. Diz assim, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ainda que não seja um culto natalino, hoje é Natal, Feliz Natal a todos. E eu quis trazer um texto que de alguma forma traz a temática do Natal. Não para a gente continuar um pouco no tema, acho que é um tema fundamental para a nossa fé, então vale a pena lembrar, vale a pena retomar, vale a pena confirmar um pouco do que o Natal é para nós. E olha só que interessante. Existe um termo na teologia, na ciência da religião, que é a secularização, ou secularismo, ou aquilo que é secular. E esse termo para nós ele se tornou muito pejorativo, né? O secular é aquilo que deixou de ser religioso, para se tornar meio que, né, do século, do tempo, do mundo. E isso para nós tem uma conotação super negativa, se tornou um termo pejorativo para nós. Se você disser que alguém é secular, dá a sensação de que essa pessoa saiu da igreja, abandonou a fé. Mas olha que interessante. Deus, desde lá do Antigo Testamento, é entendido como esse Deus acima de todas as coisas. Ele começou com uma ideia de um Deus que estava no monte, e aí depois ele desceu para se tornar um Deus que estava dentro de uma espécie de templo que anda junto com o povo no deserto, e aí depois o povo para e constrói um templo agora de fato que era uma construção, e aí Deus habita ali. Então a ideia de que Deus está sempre descendo, né? Começa no monte, desce, fica no templo, e aí depois os profetas dizem que Deus vai se tornar presente no coração das pessoas, então ele sai do templo para entrar no coração, e aí finalmente chega esse tempo em que Deus
se faz plenamente presente na pessoa de Cristo. Deus se fez presente, Deus se fez tempo, Deus se fez carne, e Deus de alguma forma se fez secular. E a gente, tentando aqui tirar a conotação negativa do termo, parece que o que ele espera que a gente também faça é que a gente se torne mais humano, mais secular, mais presente. E essa é a minha ideia a partir desse texto. Vamos dar uma lida nos 4 versículos, mas lendo a partir dessa perspectiva de uma secularização, digamos, positiva, de uma presença nossa nesse mundo, nesse tempo, como Deus fez. O que era desde o princípio, versículo 1 diz, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha só que interessante. 1 João e João têm diversos paralelos, e esse aqui é um deles, é um muito forte. João começa dizendo lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo então habitou entre nós. E aí 1 João traz uma introdução muito parecida. O que era desde o princípio, o que era lá do Gênesis, lá naquele princípio. E aí ele pega a ideia do Gênesis, pega a ideia que a gente vai ver aqui no versículo 2, no final do versículo 1, do Logos, que era muito importante para a filosofia grega. Então ele tenta de alguma forma, né, juntar ideias que aparentemente são tão diferentes, mas que faziam parte da vida daquela comunidade. Ele pega a fé de Israel, a fé judaica, pega o conhecimento da filosofia grega e tenta dizer, olha, tudo isso que esse grupo acredita, que esse grupo aqui, que aquele grupo de lá, tudo que todo mundo acredita de alguma forma aponta em última instância, em última análise, principalmente para esse homem que conhecemos, que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente apalpou. E é muito interessante isso. Porque essa carta aqui, que ainda é do primeiro século ali, da história da igreja, ela já começa a enfrentar alguns problemas. E aí, quando a gente estuda esse começo, é muito interessante, porque começam a aparecer várias heresias, né? Que as pessoas começam a combater. Então, por exemplo, tinha gente que falava que Jesus não ressuscitou em carne, não ressuscitou com corpo, só ressuscitou assim, como espírito, né? E aí João está dizendo, não, ele ressuscitou de tal forma que a gente apalpou. E olha que perigo a nossa fé tem, né? Olha que perigo a nossa igreja está sempre... a gente passa por isso, né? Tem ideias que vêm de fora e que podem entrar na nossa igreja, que podem mudar um pouco aquilo que a gente acredita. Isso é muito perigoso. O que a gente acredita é muito importante e como a gente acredita em Deus também, sabe? Nesse primeiro momento eles precisavam definir quem foi Jesus, quem era Jesus, para onde foi Jesus, e tinham diversas questões, e essas mesmas questões chegam até nós como doutrina. A gente já tem uma doutrina muito bem definida, mas a gente está sempre passando pelo perigo de abandonar essa doutrina, como aqui aconteceu com muita gente. E aí tinha gente que falava, não, Jesus não ressuscitou em carne. Docetismo era o nome dessa heresia. E aí vem João e diz, não, ressuscitou como carne, como ser humano, porque a carne é muito importante, o corpo é muito importante. Porque se ele ressuscita como corpo, como ser humano, como alguém que a gente vê, que a gente escuta, que a gente apalpa, a gente também vai ressuscitar dessa forma. Então, desde esses primeiros momentos, a igreja ela já enfrenta essas dificuldades doutrinárias. E olha como é importante a gente se dedicar a esse estudo da doutrina, a gente aprender, e não só aprender, mas também ensinar e passar esse ensinamento, e não só isso, mas também sempre olhar com alguma cautela aquilo que vem de fora, aquilo que é novo, aquela novidade, né? É meio perigoso essa vida cristã, porque a gente está num mundo que não é muito favorável a gente, mas faz parte. Foi isso que Deus fez, então é isso que a gente faz. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E ele, de novo, traz a ideia da filosofia grega, traz a ideia do logos. Aquilo que os gregos tanto gostavam, que era a razão, que dava, digamos, ordem no mundo. E aí ele fala, sabe essa razão que vocês tanto procuram, que vocês buscam, que vocês querem? Essa razão está em Cristo. Essa razão está no Jesus, no Deus que se fez homem, no Deus que se fez tempo, que se fez carne e habitou entre nós e a gente conheceu. Então ele tenta de alguma forma aqui juntar
a cultura grega, a religião de Israel. Como a gente também deveria ter um certo esforço de tentar juntar aquilo que pode ser juntado, aqueles aspectos da cultura que são positivos, que podem ser, de alguma forma, usados para explicar melhor o que é o cristianismo. E é interessante, tem relatos, né, de missionários que vão para povos assim, que não conhecem o cristianismo, e as pessoas tentam fazer exatamente isso, viver entre aqueles povos e tentar pegar, né, aspectos culturais que eles podem usar para ensinar o que é o cristianismo. Paulo fez isso de forma fantástica. Ele vai lá em Atenas, né, vê lá vários deuses, e aí ele vê um Deus desconhecido e fala, olha só, esse Deus desconhecido, é esse que eu quero pregar. Então ele pega um aspecto da cultura que pode ser usado e ensina, e proclama. E aí fica para nós também o desafio de ensinar, de proclamar, de buscar na cultura aquilo que pode ser útil para nós, que pode de alguma forma construir uma ponte entre o nosso cristianismo e aqueles que não ainda conhecem a Jesus. A vida se manifestou, versículo 2. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. E aí João parece que continua, né? Qual o propósito da carta? Qual o propósito dos evangelhos? Qual o propósito da Bíblia, dos apóstolos? É sempre essa proclamação da vida que se manifesta. Dessa vida que salva, que cura, que liberta. Dessa vida que está em Cristo e que a gente precisa lembrar, né? Que nasce, que se faz tempo, que vem no Natal, para que a gente pudesse conhecê-la, para que a gente pudesse testemunhar dessa vida, proclamar essa vida depois de conhecer essa vida. Ela estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí, Hebreus fala uma coisa muito interessante, né? Hebreus fala que no princípio Deus falava por meio dos profetas, e aí depois agora ele fala por meio dos patriarcas, da lei, depois agora pelos profetas, mas finalmente chega o tempo em que Deus fala por meio do Filho. Então a fala do Filho ela é fundamental para nós. Ela é até mais importante do que a fala dos profetas, ela é até mais importante do que a fala da lei. E a gente tem uma dificuldade enorme de fazer essa ponte, né, entre a lei e os profetas, o Antigo Testamento e a fala de Jesus. Porque é difícil, o Antigo Testamento está muito longe da gente, né, em termos de cultura, em termos de espaço, em termos de tempo. O Novo não, está um pouco mais perto ali, a gente está mais familiarizado. Mas o fato é que as palavras do Filho são para nós fundamentais. São para nós aquelas palavras que resumem, que definem o que a gente acredita, o que a gente faz, o que a gente deve fazer. E é por isso que ele vem, por isso que ele se manifesta, por isso que ele nos dá a vida, nos faz conhecer a vida. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E aí, existe essa continuidade da missão de Deus, né? Da mesma forma como eles lá no começo escutam de Jesus e passam essa mensagem naquele momento, a gente também escuta de Jesus e passa a mensagem para aqueles que não conhecem. Da mesma forma a gente estuda a Bíblia e apresenta a Bíblia. Eles também proclamam o que eles viram e ouviram para que todos tenham comunhão. E é legal isso. Eu acho fantástico pensar que por meio de Cristo a gente consegue ter comunhão com pessoas que a gente não conhece, com pessoas que são diferentes. Assim, eu nunca vi vocês e hoje estamos aqui adorando o mesmo Deus em comunhão. Nos é possível pelo Espírito, por esse Deus que se manifesta até nós, que se comunica conosco, que nos apresenta a vida e nos desafia a continuar vivendo, a continuar apresentando, a continuar proclamando tudo isso que a gente conhece diariamente, domingo após domingo, aqui na igreja e nas nossas casas. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Que privilégio nós temos, né? É nesse processo de secularização, né, de se tornar presente no mundo, que as pessoas conheceram lá no Antigo Testamento quem era Deus. Só que elas não tinham muita noção. Era como aquelas palavras de Jó, né, que só de ouvir falar.
E é interessante, né? Deus nunca tinha aparecido para ninguém, e aí Moisés se tornou a pessoa mais, digamos, a pessoa com o maior privilégio de conhecer a Deus, que só passou ali atrás dele, né, no monte. Aí por isso tem toda aquela história de Êxodo. E aqui não, aqui a gente tem comunhão plena com o Pai por meio do Filho. Foi o desejo de todo o Israel, durante tantos anos. Foi o desejo deles, conhecer Deus. E agora a gente tem a oportunidade de conhecer esse Deus. Tem uma outra passagem de João também fantástica que diz que para Filipe, né? Filipe chega para Jesus e fala: me mostra quem é o Pai. Ainda naquele desejo lá do Antigo Testamento de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. E aí Jesus fala: quem me vê ao Pai. A gente sabe quem Deus é. E se a gente ainda tiver alguma dúvida, a gente olha para o Filho. Para olhar para o Filho, a gente olha para os Evangelhos. É assim que a gente conhece a Deus. Deus é esse Deus que, nos Evangelhos, nasceu entre nós, desceu, se fez carne, se fez tempo, se secularizou. Abriu mão de tantas coisas que a gente nem entende, né? Abriu mão de uma glória, abriu mão de uma comunhão plena com o Pai, abriu mão dessa posição de filho para se tornar o Jesus de Nazaré. Essa é a história do Natal. Essa é a história dos Evangelhos. Essa é a história de Deus. E aí, olhando para essa história de Deus, o Deus que tinha tudo, que estava numa posição que a gente não consegue imaginar e conceber, esse Deus que abre mão disso tudo e vem até nós e sofre e tem fome, e tem sede. É olhando para essa história que eu me sinto desafiado e hoje desafio vocês a entender que a vida cristã é um movimento de descida. A vida cristã é um movimento de autossacrifício até, é um movimento de abrir mão de coisas que se tem, que se pode ter, abrir mão de coisas que se é, em prol daqueles que a gente ama. O capítulo 2 de Filipenses, eu queria fazer essa leitura, já caminhando para o fim, ele fala exatamente isso, desse movimento de Jesus. E na época isso era um hino, isso era como se fosse uma música cantada que Paulo insere na carta. E ele fala lá em 2,5, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí começa um hino cristológico aqui fantástico, que explica quem foi Cristo. Que movimento foi esse de Jesus? Ele fala que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a vida cristã. Esse é o desafio da vida cristã, na verdade. Essa é a dificuldade que a gente tem. E eu entendo as críticas de pessoas que vêm de fora e falam assim: mas a igreja está cheia de gente que não presta. E, obviamente, isso é um exagero. Mas eu entendo porque a gente diz seguir alguém que a gente não consegue seguir. O desafio é muito grande. É tão grande que a gente não consegue. A gente segue alguém que não tinha casa, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha família. E aí, obviamente, não é para a gente... Eu não quero dizer aqui que agora, a partir de hoje, né, todo mundo vai abrir mão de tudo que tem, vai vender tudo que tem, vai dar para os pobres, aquela história toda. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existe um desafio enorme aqui para nós. Existe um apelo para que a gente olhe para a vida de Jesus e tire a lição da humildade, do esvaziamento, do autossacrifício em prol das pessoas que estão lá fora. Eu acho que isso é ser secular. Eu acho que isso é a gente fazer parte desse século, mas de forma positiva, é a gente trazer aquela transformação que Deus tanto quer que a gente traga. Se tornar nossa missão como indivíduo, como igreja, como comunidade, como, digamos, parte da sociedade. É ir lá para fora e trazer a transformação que Jesus também trouxe. E pregar a libertação, e pregar a cura, e pregar a salvação, e dizer que
Tudo isso é possível. A cura, a libertação, a salvação, a superação de tantos problemas que a gente tem hoje. Tudo isso é possível. E tudo isso começa nesse movimento do próprio Deus, de se esvaziar, de vir até nós. Eu quero terminar agora com o último versículo de 1 João. No último versículo desses 4 que a gente leu. Versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É meio paradoxal isso. É um desafio enorme, é uma coisa que a gente não consegue fazer, né? É um chamado de Jesus para se negar, para tomar a cruz, e ao mesmo tempo é isso que traz alegria. É impressionante quanto isso parece, né, é dicotômico, né? Parecem dois polos, duas coisas assim completamente contrárias. E é interessante como Jesus foi esse ser humano tão pleno e ao mesmo tempo teve uma vida tão curta porque foi sacrificado, porque se sacrificou, na verdade, porque morreu. E não tinha nada, mas era pleno. E não tinha posses, mas era feliz. E não tinha onde reclinar a cabeça, mas era cheio de paz. Era cheio de satisfação com a vida que tinha. E estava completamente tomado pela sua missão. E existia e vivia para aquela missão. E tinha uma noção plena do que deveria fazer. E muitas vezes a gente tão perdido, né? Às vezes a gente tão sem saber o que fazer, tão sem saber que caminhos seguir, que decisões tomar. Por outro lado, com tantas coisas, né? Com tanto conforto, com uma vida boa. E a Jesus é exatamente o contrário. Isso me chama muita atenção na vida de Jesus. Isso me desafia, na verdade. E eu não quero dizer para você exatamente o que você tem que fazer, porque eu acho que isso é muito pessoal. Mas eu quero te lembrar que Natal é o momento de lembrar de se esvaziar. Natal é o momento de lembrar que Deus viveu, se fez carne, se fez secular, se fez tempo de alguma forma para salvar as pessoas. Então a gente também teria que fazer isso. Como, eu não sei, mas a gente tem que fazer. O como é uma questão pessoal que eu espero que você pense, né? Que você avalie dentro das suas possibilidades o que você pode fazer por esse mundo que tanto precisa da gente. É dessa forma, é nesse movimento de se esvaziar que a nossa alegria se torna completa. A gente está começando um ano e, na verdade, fechando um tempo muito, muito esquisito, muito complicado. E é óbvio que magicamente não vai mudar tudo, né? Não é porque dezembro saiu e janeiro entrou que a gente vai, que todos os nossos problemas vão terminar. Mas o fato é que é um fim de um período meio pandêmico, é um fim de um período conturbado do nosso país. E a gente não sabe muito bem o que vem para frente. Mas não importa tanto o que vem pela frente nesse sentido, porque a nossa alegria, ela só é completa nesse movimento de viver pelo nosso semelhante, a partir do exemplo do próprio Deus. É dessa forma, nesse esvaziamento, é nessa proclamação do que a gente vê, do que a gente aprende, do que a gente ouve, que era desde o princípio e que se manifestou como essa palavra da vida. É em tudo isso que a nossa alegria vai ser completa. Não é no que o próximo ano vai trazer para nós. Não é nos projetos que a gente tem para o próximo ano. E eu sei que muitos têm, eu tenho os meus, e a gente precisa fazer isso, né? Não, mas não é nisso que a gente coloca a nossa alegria. A nossa alegria tem que estar nesse movimento que Deus fez, de descer, de se esvaziar, de se humilhar, de ser obediente, e que nos desafia a fazer o mesmo. Eu espero que você leve essa reflexão com você e avalie o que você pode fazer, como Jesus fez, e avalie como você pode trazer mudança, transformação na vida das pessoas, da mesma forma que Deus mudou e transformou a sua vida. Amém? Pastor. Amém. Amém. Que bom. Deus abençoe sua vida, seu ministério, Felipe. Pena que você já vai na quinta, né? Eu já procurei saber,
mas sempre que vier a Fortaleza, por favor, tá certo? Me sinalize para você vir aqui. Era bom trazer o Felipe aqui para a gente fazer uma reunião com a juventude, para ele trazer uma palavra. Deus abençoe, um jovem de grande valor. Você estará em nossas orações, tá certo? Que Deus leve um abraço fraterno lá para a Igreja Batista de Laranjeiras, né? Alguns estavam saindo, né? Saíram na hora que eu falei do livro. Ele escreveu esse livro e tem alguns exemplares que ele trouxe, tá? A Morte e o Sábio, Felipe Costa Machado, e eu recomendo que os irmãos adquiram. Custa R$20, aceita Pix, né? Cartão alimentação, etc, né? Que Deus te abençoe, Felipe. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar. Aliás, cadê a Laurinha? Senta de novo aí, pessoal, desculpe. A Laurinha está quebrando o protocolo da gente, né? Dessa vez vai dar certo, né? Olha as crianças chegando, então vamos chamar aqui a Laurinha. Cadê a família toda? Davi, Luísa, Lucas. Vamos lá. Vovô e vovó paterno, vovô e vovó maternos, venham todos aqui à frente, por favor, a família. Hoje está um tanto desfalcada, a família é bem maior que isso, né? Mas devido à data e às viagens, hoje nós temos esses representantes e nós vamos receber na casa de Deus a nossa querida Laurinha. Deixa eu ir para aí, que é melhor, não é? Hã? Vem cá, todo mundo, vem cá. Pode subir todo mundo. Para cá. Podem ocupar aí o espaço. Lisiane, fica mais aqui. Meus irmãos, esse é um dos momentos mais singelos que nós temos nas nossas igrejas. É quando nós recebemos uma criança para ser apresentada, né? O Senhor Jesus foi também levado ao templo quando nasceu. A nossa igreja não batiza crianças. Nós somos credobatistas. Batizamos aquele que crê, tá certo? No entanto, nós recebemos as nossas crianças, oramos pelas nossas crianças, oramos pelos pais, pedindo a Deus graça para bem educar as suas crianças nos caminhos do Senhor. E hoje nós estamos aqui diante da Laurinha, né? Teve o dia que foi o dia do Lucas, né? O Lucas esteve aqui também, né? Você lembra, não lembra, Lucas? Quando você era do tamanho da Laurinha, que você veio aqui? Então, hoje é o dia da Laurinha. E nós estamos muito felizes. Eu gostaria de dar uma palavra para o Davi e para a Luísa, tá? Esse casal muito precioso, é uma família que já marca o nosso ministério, né? Tive o privilégio de celebrar o casamento dos avós, né? Dos pais, e agora estou recebendo já o segundo fruto dessa união. Davi e Luísa, eu conheço vocês e sei que vocês terão muito interesse em darem a melhor educação possível para Lucas e para Laurinha. No entanto, Davi e Luísa, nada pode ser mais precioso que ensinar a Laurinha os caminhos do Senhor. Ensinar que há um Deus, como foi bem dito hoje pelo Felipe, não é? Um Deus que se secularizou, um Deus que veio ao mundo, um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para se secularizar aqui entre nós. Nunca abram mão da educação cristã. Nosso desejo, a nossa oração é que Laurinha cresça para a glória de Deus, que ela se torne uma jovem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado por meio da vida da Laurinha. E vocês são peças importantíssimas nesse processo. Que vocês sejam exemplo, que vocês sejam bênçãos
na vida da Laurinha, assim como já tem sido na vida do Lucas. Que Deus abençoe ricamente essa família querida. Agora vamos para o desafio de pegar a Laurinha, né? Vamos ficar em pé, porque em pé vocês me encorajam mais. Lisiane, me ajuda aqui, segura o microfone. Laurinha, vamos fazer uma coisa. Eu não me lembro mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso, ó Deus, na tua casa, quando recebemos a pequena Laurinha, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela família que tu estás confiando, ó Deus, a Laurinha, que Davi e Luísa tenham sabedoria do alto, ó Deus, na educação da Laurinha e do Lucas também, ó Deus. Nosso Deus, enche essa família com a tua graça. Nosso Senhor, que Laurinha cresça em estatura, que cresça em conhecimento, que cresça em graça para a tua glória, Senhor. Que a igreja esteja sempre pronta para acolher as suas crianças e ensiná-las o teu caminho, o caminho proposto para nós. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quer dar uma palavra, Davi? Não, né? Deus abençoe. Podem voltar, vamos ficar em pé ainda, porque nós vamos cantar o último hino. Deus abençoe essa família tão querida. Nós vamos cantar o último hino nesse instante. Caso você tenha trazido o seu dízimo, a sua oferta para o sustento da igreja e também para as frentes missionárias que nós participamos, caso você tenha trazido, enquanto estivermos cantando o hino, você poderá vir à frente e depositar em uma das urnas que nós temos aqui na frente. Caso você faça a opção de participar do sustento da igreja por meio de transferência bancária, eu acredito que o Jussian pode colocar lá, não é? Nós temos uma chave Pix para que você possa participar da vida da igreja, participar do sustento da casa de Deus. Vamos então cantar e vamos consagrar as nossas vidas e vamos consagrar também parte daquilo que generosamente o Senhor tem nos dado.
poderia nos ajudar com os livros do Felipe, tá certo? Após, pode? Ótimo. Então, a Jaqueline vai ficar com os teus livros, tá bom? Para as pessoas interessadas, ali naquela mesinha lá da nossa frente. E você vai para a porta comigo, cumprimentar as pessoas. Pode ser, Felipe? Que bom, que bom. Muito bem, obrigado, irmãos, pela presença na casa de Deus. Somos muito gratos por esse momento. Desejo a todos um feliz ano novo, né? Pela rede social nós vamos conversar bastante até durante a semana. Mas eu desejo a todos um feliz ano novo. No dia 1º de janeiro estaremos novamente aqui na casa de Deus. E vamos ter um ano de 2023 maravilhoso para a glória de Deus. Tá? E que possamos de fato, assim como foi pregado, não é? Cumprir aquilo que Deus espera de cada cristão, de cada um de nós. Que o exemplo de Cristo possa ser visto, que ele esteja acima dos preceitos religiosos em si, que foram criados ao longo do tempo. Que possamos olhar para o Cristo, que possamos ver na sua secularização o desafio para nós estarmos nesse século como homens e mulheres usados por Deus. Desejo a todos uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor, de segurança. Javan, leva um abraço para a dona, não precisa dizer Rosélia, porque a minha cunhada é Rosélia também, tá certo? Ela não está bem de saúde, quem sabe um dia ela vem também nos visitar, ficaremos muito felizes. Vamos então receber a bênção apostólica, em seguida estaremos à porta, Felipe e eu, para cumprimentar os irmãos, e a Jaqueline vai pegar os livros aqui, que está ao lado, e apresentar aos irmãos lá naquela mesa, tá certo? Aqueles que puderem, logicamente, levem um exemplar do livro do nosso querido pastor Felipe Costa Machado. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o consolo e que a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos pedindo.